E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos atualização na playlist Renascimento. Essa história é bem bacana, eu espero que vocês gostem, mas mesmo assim, caso vocês não gostem da história, não se esqueçam de curtir. Já que você tá me escutando agora, faz isso agora, porque depois, se você continuar assistindo o vídeo, a narração, você se esquece de me dar esse biscoitinho, tá? Galera, como é que tá aí a cidade de vocês? Aqui onde eu moro tá chovendo horrores, tá chovendo mais dentro da minha casa do que fora. Detesto essa época de frio, sabe? Casa úmida, mofo, criança doente, periquito, papagaio, tudo junto. Complica a vida do pobre, né? Se eu fosse rica, essa hora eu tava na praia. Tava viajando horrores. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. Espero também que vocês tenham gostado da introdução. Eu ainda tô, gente, depois de tanto tempo, eu ainda tô me acostumando a falar com vocês, porque pra mim é bem difícil, sabe? Eu nunca fui assim de ficar conversando com o celular, então é bem estranho pra mim. Um beijo e tchau! Minha cunhada, Tiffany Vance, queria uma viagem para a Europa. Então meu marido, Derek Vance, decidiu vender a antiga casa em seu nome por $50.000 para financiá-la. Na minha vida passada, lutei com todas as forças para impedi-lo. Disse que o imóvel estava prestes a ser desapropriado e que a indenização seria 8 vezes maior. Ele me ouviu. Acabou ganhando uma fortuna. Mas eu sabia que Tiffany gastaria cada centavo, então sugeri que investíssemos parte do dinheiro em uma casa para o nosso filho de 3 anos. Ela me olhou como se eu fosse lixo. Esse dinheiro é todo meu. Quem é você para me dizer o que fazer? Derek disse. Nesta família, minha irmã vem em primeiro lugar. Nosso filho pode conquistar a própria casa no futuro, mas Tiffany é minha única irmã. Lutei pelo meu filho. Cheguei até a ameaçar o divórcio. Então Tiffany me atraiu para o exterior e me matou. Morri em um país estrangeiro, sem corpo, sem túmulo. Quando abri os olhos novamente, voltei ao dia em que meu marido queria vender a casa por um preço irrisório. Dessa vez, sorri e disse que tudo bem. Então comprei a casa eu mesma. Clara, vou vender a casa velha. Derek estava sentado no sofá, celular na mão. Seu tom não era de quem fazia uma pergunta. Era um aviso. Eu lavava a louça na cozinha, com as mãos cobertas de espuma. Vender a casa? Sequei as mãos e saí da cozinha. Sim, alguém ofereceu 50 mil. É um preço razoável. Ele não olhou para mim. Os olhos permaneciam fixos na tela do celular. Aquela casa velha estava caindo aos pedaços, mas a localização era perfeita. Na minha vida passada, eu havia investigado a situação. Pouco depois, saiu o anúncio da desapropriação. Indenização, $400.000. Mas Derek não sabia disso, porque nunca se preocupou em procurar informações. Ele só queria dinheiro rápido. Por que você precisa vender de repente? Perguntei. Da última vez que fiz essa pergunta, ele gaguejou e não conseguiu responder. Fiquei desconfiada. Depois descobri que estava dando o dinheiro para Tiffany viajar pela Europa. Seu olhar vacilou. É que estamos precisando de dinheiro, tá? Olhei para Tiffany, esparramada no sofá da sala. No mês passado, sua irmã comprou uma bolsa de grife. Você disse que as finanças estavam ótimas. Agora está vendendo uma casa? Por que você se importa tanto? Derek respondeu irritado. A casa está no meu nome. Eu vendo se quiser. Tiffany se levantou do sofá e revirou os olhos para mim. Clara, meu irmão está fazendo isso pela família. Você é só uma dona de casa. Então por que não fica no seu lugar? Dona de casa. Eu entregava todo o meu salário todos os meses e, aos olhos deles, ainda era uma aproveitadora. Tudo bem, venda. Voltei para a cozinha. Derek ficou imóvel. Claramente não esperava que eu aceitasse tão facilmente. Na vida passada, implorei dezenas de vezes. Disse que a casa valorizaria e pedi que ele não a vendesse. Consegui convencê-lo a mantê-la. Desta vez, não diria mais uma palavra. Fechei a porta da cozinha, peguei o celular e liguei para o corretor. Mike, meu marido está tentando vender a casa que temos no distrito histórico de Crestwood por $50.000. Você consegue encontrar um comprador para mim sem que ele descubra? Pago mais 5 mil pelo serviço. Coloque a escritura no nome da minha mãe. Do outro lado da linha houve 2 segundos de silêncio. Clara, o que você está... Não pergunte. Apenas faça acontecer. Rápido. Certo, vou providenciar. Desliguei e comecei a fazer as contas. Depois de 3 anos entregando todo o meu salário para a família, eu havia conseguido guardar secretamente pouco menos de $10.000. Liguei para meus pais e pedi 15 mil emprestados. Os 20 mil restantes eu conseguiria com um empréstimo bancário. Enquanto calculava tudo mentalmente, a louça ainda estava acumulada na pia. Da sala vinham as gargalhadas de Tiffany. Clara, ande logo com esses pratos. Quero fruta em 1 minuto. Eu a ignorei. Primeiro, liguei para meu pai. Pai, preciso de $15.000. É urgente. 2 segundos de silêncio. Está bem, me mande os dados da sua conta. Isso era um pai de verdade. Não como certas pessoas que tratavam o próprio filho pior do que um estranho. No dia seguinte, fui ao banco e consegui o empréstimo.
Com o dinheiro dos meus pais e minhas economias, eu tinha pouco mais de 45 mil dólares. Mandei mensagem para Mike. Ele disse que conseguiria fechar o negócio rapidamente e manter meu nome fora de tudo. 2 dias depois, Derek atendeu uma ligação na sala. Quando desligou, seu rosto estava radiante. A casa ficou anunciada por apenas 2 dias e alguém já quer comprar. 50 mil dólares caindo direto no meu bolso. Derek, o que você vai fazer com esse dinheiro? Derek abriu a boca, lançou um olhar para Tiffany e ficou em silêncio. Tiffany nem se preocupou em fingir. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e disse: Vou ser sincera com você, Clara. Esse dinheiro é para a minha viagem pela Europa. 50 mil dólares mal cobrem os gastos. Ela nem levantou os olhos ao dizer aquilo. 50 mil dólares. Para umas férias. Fiquei parada no meio da sala, ainda usando o avental, com gotas de água escorrendo das minhas mãos. Imagens passaram pela minha mente. 3 anos. Léo e eu vivíamos economizando em tudo. Eu só comprava o que era mais barato. Ia ao supermercado perto do horário de fechamento para aproveitar os produtos com desconto. Todos os brinquedos do Léo vinham de lojas populares. Eu não comprava roupas novas havia 2 anos. Mas Tiffany, ela carregava uma bolsa de 2.500 dólares comprada no mês anterior. Seu kit de cuidados com a pele custava 700 dólares. Usou metade dos produtos, decidiu que não gostava deles e jogou tudo fora para comprar outra marca. As coisas que ela comia e usava eram itens que Léo e eu nem ousávamos considerar. Os gastos dela eram facilmente 10 vezes maiores que os meus. Por quê? Só porque ela tinha o sobrenome Vance? Derek, olhei diretamente para ele. Sua irmã quer viajar para a Europa, e você está disposto a vender uma casa por 50 mil dólares. No mês passado, você não quis me dar nem 100 dólares para comprar a fórmula infantil do Léo. Quando eu disse que precisava de uma camisa nova, respondeu que não tinha dinheiro. Isso é diferente. Derek franziu a testa. Tiffany vai viajar. É uma oportunidade rara. Forcei um sorriso. Ela vai gastar 90 mil dólares em férias, mas sua própria esposa não consegue comprar um par de jeans decente sem precisar pensar 2 vezes. O rosto de Derek escureceu. Clara, você está procurando briga hoje? Tiffany riu do sofá. O que foi, Clara? Está com ciúmes porque meu irmão me ama. Então tente nascer como uma Vance na próxima vida. Minha sogra, Brenda Vance, saiu do quarto carregando um prato de frutas e o colocou diante de Tiffany. Tiffany está certa. Clara, você não é do nosso sangue. Por que se importa tanto? Tiffany é a princesa desta família. Não era do sangue deles. Estava casada com aquela família havia 3 anos. Eu lhes dei um neto. E mesmo assim, nunca fui considerada parte da família. Tudo bem, sua princesa. Olhei para os 3. E o Léo? Ele é da família ou não? Ele nem tem uma camisa nova. O que ele é, então? Do que você está falando? Derek se levantou. Tiffany vai fazer uma viagem especial. Cozinhar em casa não custa tanto assim. Por que você está fazendo um escândalo? Não custa tanto assim. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para cozinhar. Entregava todo o meu salário para a família. Quando estava grávida de 7 meses do Léo, ainda esfregava o chão de joelhos. Brenda dizia que eu estava exagerando. Depois que dei à luz, ninguém me ajudou. Eu cuidava de um recém-nascido enquanto a cicatriz da cesariana ainda queimava de dor. 3 anos. Na sua cabeça, eu sou sua esposa ou a empregada da sua família? Ele franziu a testa. O que deu em você agora? Não respondi. Virei as costas e fui para o quarto. No instante em que a porta se fechou, as risadas recomeçaram. Tiffany, não se esqueça de tirar muitas fotos. Claro, você é o melhor, irmão. Léo ergueu os olhos para mim. Mamãe, por que você está chorando? Toquei meu rosto. Estava molhado. Mamãe não está chorando. Enxuguei os olhos e o abracei com força. Nesta vida, eu já estava cansada de chorar. Naquela noite, depois que as risadas finalmente cessaram, saí do quarto. Derek estava deitado no sofá olhando para o celular. Tiffany tinha voltado para o quarto dela. Brenda lavava frutas na cozinha. Derek, eu quero o divórcio. Falei calmamente. Ele congelou por um instante e então ergueu a cabeça. O que você disse? Divórcio. E vou levar o Léo comigo. Derek se sentou imediatamente, o rosto endurecendo. Clara, você ficou louca? Divórcio é vergonhoso. O que meus colegas e amigos vão pensar? Vergonhoso. Não era que ele fosse sentir minha falta. Ele só tinha medo de perder a reputação. E outra coisa, meu filho é um Vance. Seu filho? Eu o encarei. Você passou um único dia cuidando dele? Já deu uma madeira? Trocou uma fralda sequer? Derek abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Você só se importa com sua irmã. Quando as calças do Léo ficaram tão apertadas que já não serviam mais, o que você estava fazendo? Transferindo dinheiro para a Tiffany. Você o quê? Quando o Léo teve febre no meio da noite e eu o carreguei sozinha para o hospital. Onde você estava? No cinema com sua irmã. Israel Reddit. Tudo o que eu dizia era verdade. Ele não tinha como rebater. Derek ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi hesitação em seus olhos. Então a porta do quarto de Tiffany se abriu. Ela se apoiou no batente e bocejou. Derek, se ela quer se divorciar, deixe. Por que está hesitando? Tiffany, não complique as coisas. Eu estou complicando? Tiffany caminhou até o sofá e se jogou nele. Ela só quer ficar com seu dinheiro. A casa já foi vendida. Não sobrou quase nada na conta. Ela está de olho no pouco que resta. Eu não estou... Cala a boca. Tiffany me interrompeu antes que eu terminasse. Então, voltou-se para Derek. Nem precisamos dela como empregada. Se ela for embora, você contrata uma diarista.
O quê? 2.000 por mês? Ainda sai mais barato do que mantê-la. Brenda colocou a cabeça para fora da cozinha, enquanto secava as mãos em uma toalha. Tiffany tem razão. Faça logo o divórcio. Você pode arrumar outra esposa. O dinheiro que ela ganha deveria, no mínimo, ficar para a Tiffany. 3 anos naquela casa, e tudo o que eu era para eles era uma empregada. Eu lhes dei um filho, e ainda assim, falavam de mim como se eu fosse algo facilmente substituível. Derek olhou para Tiffany, depois para Brenda. Por fim, para mim. Cerrou os dentes. Tudo bem, então vamos nos divorciar. Como se ele fosse a vítima da situação. No dia seguinte, fomos ao cartório. A funcionária analisou os documentos com expressão indiferente. Existe um período obrigatório de reflexão de 30 dias. Se ambos ainda quiserem o divórcio após esse prazo, retornem para concluir o processo. 30 dias. Era mais do que suficiente. Saímos do cartório e voltei para casa para arrumar minhas coisas. Eu não tinha muita coisa. Após 3 anos naquela casa, tudo o que possuía cabia em 2 malas. Brenda assistiu da sala enquanto eu fazia as malas. Leve tudo mesmo, menos bagunça para nós. Derek permaneceu sentado no sofá. Seu celular vibrou. Ele olhou para a tela e imediatamente sorriu. Mensagem de Tiffany. Entendido. Te amo, Der. Beijos. Puxei as malas e segurei a mão de Léo enquanto caminhávamos para a porta. Quando chegamos lá, Léo parou e se virou. Pai. Ele tinha apenas 3 anos. Não entendia o que estava acontecendo. Só viu o pai sentado ali e quis chamá-lo. Derek nem levantou a cabeça. Estava ocupado respondendo à mensagem de Tiffany, os dedos voando pela tela. Pai! Léo chamou novamente, desta vez mais alto. Eu me abaixei e o peguei no colo. Vamos, meu amor. Léo apoiou o queixo no meu ombro, mas continuou olhando para trás. Derek nunca ergueu os olhos, nem mesmo quando as portas do elevador começaram a se fechar. O elevador desceu. Léo murmurou junto ao meu ombro. Mamãe, por que o papai não respondeu? Abri a boca, mas não sabia o que dizer. Léo pensou por alguns segundos. Então levantou a mãozinha e tocou meu rosto. Mamãe, o papai deixou você triste? Eu congelei. Mamãe está bem. Papai é mau. Então a gente não precisa mais dele. Ele falou aquilo com toda a seriedade do mundo, o rostinho redondo cheio de indignação. As lágrimas finalmente escorreram. Abaixei-me e o abracei com força, escondendo o rosto em seu pequeno ombro. Ele era tão pequeno. Tinha apenas 3 anos, mas enxergava tudo. Léo deu tapinhas nas minhas costas, exatamente da forma como eu fazia com ele. Suaves. Lentos. Não chora, mamãe. Quando eu crescer, vou proteger você. Abracei-o ainda mais forte. Léo, escute a mamãe. A partir de agora não existe mais papai. Só existe a mamãe. Você está com medo? Léo refletiu por um instante e então balançou a cabeça. Sem papai significa que ninguém vai deixar a mamãe triste. Léo gosta quando a mamãe sorri. Saímos do prédio sob a luz do sol. As cortinas do apartamento dos Vance estavam fechadas. Atrás delas, Derek provavelmente continuava trocando mensagens com Tiffany. Ele não fazia ideia de que, em 30 dias, a casa que havia vendido valeria uma pequena fortuna. E também não fazia ideia de que essa fortuna estaria registrada no nome da minha mãe. Mas nada disso importava mais. O que realmente importava era que Léo e eu finalmente tínhamos deixado aquele lugar para trás. 5º dia do período de espera. As redes sociais da Tiffany explodiram. Acabei de receber um presente generoso do meu irmão. Europa, aí vou eu. A postagem tinha uma captura de tela da transferência bancária. O número 50.000 era chamativo e desagradável. Por baixo, ela comentou. Algumas pessoas se casam com esta família por 3 anos e ainda assim não conseguem o que meu irmão acabou de me dar. Patética. Ela não citou nomes, mas todo mundo sabia que era eu. Minha mãe me entregou o celular enquanto eu alimentava o Léo. Essa garota é inacreditável. Dei uma olhada e larguei o celular. Está tudo bem. No dia seguinte, Tiffany apareceu na casa da minha mãe. Vestido novo, bolsa de grife, parada na porta, sorrindo como se fosse dona do mundo. Clara. Ah, desculpe, futura ex-Clara. Ela se encostou no batente da porta. Vim ver meu sobrinho, e para avisar que meu visto foi aprovado. Vou embora no mês que vem. Ah, eu disse. É só isso que você tem a dizer? Ela parecia desapontada. O que mais? Quer que eu te parabenize? Você... Ela engasgou, depois riu. Tanto faz. Eu não vou discutir com você. O dinheiro é meu, e você não ganha 1 centavo. Eu olhei para ela. Esse dinheiro sempre foi seu. Eu nunca quis isso. Ela piscou. Não esperava essa resposta. Você está... não está brava? É seu dinheiro. Gaste como quiser. O que isso tem a ver comigo? Eu disse calmamente. Ela ficou parada na porta, de repente sem palavras. Ela veio esfregar isso na minha cara, mas não havia nada em que se apoiar. Tanto faz. Você só está fingindo. Ela se virou e foi embora. Fechei a porta e voltei a alimentar o Léo. Minha mãe saiu da cozinha. Você vai deixar ela escapar impune? Mãe, entrar na lama com ela não vale a pena. Léo mastigou a comida e murmurou. Tia Tiffany é má. Coma. Eu limpei a boca dele e não disse mais nada. Deixa gastar esse dinheiro. Logo, ela descobriria o que dinheiro de verdade significava. Dia 10 do período de espera. Minha mãe recebeu uma ligação de um parente do nosso antigo bairro. Linda, você ouviu? Todo aquele bairro ao redor da antiga casa está sendo desapropriado pela prefeitura. Estamos falando de uma indenização enorme. O Derek acabou de ganhar na loteria. Minha mãe congelou. O que você disse? Desapropriação. Eles colocaram avisos por toda parte. Vou te mandar uma foto por mensagem. A ligação terminou.
A foto chegou logo em seguida. Mamãe encarou a tela. As mãos dela começaram a tremer. Clara. Ela olhou para mim. Você comprou aquela casa, não foi? Fui até ela e olhei a foto. Exatamente como eu lembrava. A linha do tempo da minha vida passada, até o mesmo dia. Mamãe respirou fundo. Passos pesados subiram as escadas. Alguém batia com força na porta. Clara! Clara! Venha aqui fora! Era a voz de Derek. Seu rosto estava vermelho como um tomate, os olhos arregalados. Você é a compradora? Ele tremia, a voz vacilante. Eu verifiquei o aviso público. O sobrenome da compradora é Wells. É você, não é? Você sabia da desapropriação o tempo todo. Ficou calada de propósito. Você roubou aquela casa bem debaixo do meu nariz. Eu olhei para ele. Eu disse que a propriedade iria valorizar. Você não quis ouvir. Quando você me contou, você nunca disse uma palavra. Sim, eu disse. Você falou que eu estava me intrometendo. Disse que sua irmã importava mais do que seu próprio filho. Ele congelou. Ele não se lembrava. Ou melhor, nunca levou nada do que eu dizia a sério. O rosto de Derek se contorceu. Devolva minha casa, cada centavo desse dinheiro, ou vou mandar meu advogado levar você ao tribunal por fraude. Eu olhei para ele. Pode processar, vá em frente. Derek congelou. Não esperava que eu fosse tão desafiadora. Você... Derek, você quis vender. Você definiu o preço. Você assinou os papéis. Eu forcei você a fazer alguma coisa? Dei um passo à frente. Você perguntou a uma única pessoa sobre a desapropriação antes de vender? Você sequer se deu ao trabalho? Não. Você só queria dinheiro rápido para que sua irmã pudesse viajar para a Europa. Seu rosto ficou vermelho, depois branco. Eu avisei. Você me chamou de intrometida. Agora que sabe quanto vale, vem implorar. Tarde demais. Clara. Me processe. Vamos ver se o tribunal decide a seu favor. Derek ficou parado no meio da sala, os punhos cerrados, respirando com dificuldade. Em algum momento, sua mãe apareceu. Ela ficou parada na porta, batendo na própria coxa e choramingando. Meu Deus! Todo aquele dinheiro simplesmente desapareceu. Essa família foi amaldiçoada. Deixamos aquele monstro entrar na nossa casa. Esperei por eles durante 3 anos. E eu era o monstro. Brenda, guarde suas lágrimas. Elas não vão ajudar em nada. Olhei para ela. Você mesma disse que eu não sou da família. E quem não é da família não tem nada a ver com vocês. Léo precisa dormir. Vocês precisam ir embora. Virei-me para fechar a porta. Derek segurou o batente com a palma da mão. Israel Reddit. Clara, você não vai sair daqui sem explicar isso. Explicar o quê? Aquela casa. Essa casa pertence aos Vance. Nós nem estamos oficialmente divorciados ainda. A escritura está no nome da minha mãe. Olhei para ele. Quer ver? Tirei a escritura da bolsa, abri o documento e o coloquei diante dele. O nome registrado era Linda Wells. Claro como o dia. O rosto de Derek ficou completamente pálido. Você colocou a casa no nome da sua mãe? Foi uma compra legal. Posso registrar no nome de quem eu quiser. Guardei a escritura de volta. Agora, por favor, vá embora. No momento em que a porta se fechou, Derek ainda gritava do lado de fora. Clara, você vai se arrepender. Isso não acabou. 20º dia do período de espera. Derek realmente entrou com um processo. O primeiro advogado disse que a venda era legal. Não havia fraude nem possibilidade de recuperar a casa. Ele não aceitou. Contratou outro advogado. O segundo disse a mesma coisa. O terceiro também. Em 10 dias, ele gastou milhares de dólares em consultas jurídicas. E não conseguiu nada. Minha mãe voltou para casa depois das compras e me contou tudo. Ela ria tanto que mal conseguia ficar de pé. Clara, você precisava ter visto. A mãe do Derek estava chorando na entrada do condomínio, gritando que você era uma golpista que roubou todo o dinheiro deles. Todo mundo ficou olhando e rindo. Ninguém respondeu nada para ela? Responder o quê? Todo mundo sabia que foram eles que venderam a casa. Eles anunciaram o imóvel. Você comprou. É assim que funciona. Sorri. Muito bem feito. 30º dia do período de espera. No cartório. A atendente olhou para nós dois. Ambas as partes ainda desejam o divórcio? Sim, respondi. Derek não disse nada. Seu rosto estava sombrio como uma tempestade. Ele não queria concluir o processo. Nos últimos dias, tentou convencer outras pessoas a me fazer mudar de ideia. Implorou para que eu cancelasse tudo. Mas eu não voltaria atrás. Mesmo que ele se recusasse a assinar, eu teria pedido o divórcio judicialmente. De qualquer forma, ele nunca colocaria as mãos naquele dinheiro. Assinatura. Impressão digital. Carimbo. A certidão de casamento foi substituída pelos documentos do divórcio. Do lado de fora do cartório, Derek ficou ao meu lado, com o maxilar travado. Clara, você ainda vai receber o que merece. O que acontecer comigo não é mais problema seu. Segurei Léo no colo e fui embora sem olhar para trás. Léo apoiou o queixo no meu ombro e sussurrou. Mamãe, a gente nunca mais vai precisar ver o papai? Não, meu amor. Nunca mais. Depois do divórcio, Derek me perseguiu como um cachorro raivoso. Do lado de fora do meu escritório, do lado de fora do apartamento, até mesmo em frente à pré-escola do Léo. Clara, devolva a casa. Esse dinheiro pertence aos Vance. Quem você pensa que é para ficar com ele? Chamei a polícia. Na primeira vez, eles o convenceram a ir embora. Na segunda, ele recebeu uma advertência. Na terceira, passou 5 dias na cadeia do condado. No dia em que saiu, Tiffany publicou um longo desabafo nas redes sociais. A ex-esposa do meu irmão roubou $400 mil dele.
Aquela casa antiga era a herança da nossa família. Ela sabia da desapropriação e a comprou por um preço baixo de propósito. Ela deixou toda a nossa família sem teto. Essa mulher é pura maldade. Ela anexou uma foto de Derek e uma foto antiga da casa. Os comentários explodiram. Meu Deus, que horror! Ela roubou 400 mil dólares? Isso não é fraude? Processem ela, recuperem a casa. Olhei para o celular e ri. Tiffany realmente achava que as pessoas eram tão estúpidas? Criei uma conta descartável. Não escrevi uma única palavra. Apenas publiquei 9 capturas de tela. Primeira, a transferência bancária de Derek para Tiffany. Segunda, a própria postagem de Tiffany. Acabei de receber um presente generoso do meu irmão. Terceira, as mensagens de Brenda. Você não é da família. Por que se importa? Tiffany é a nossa princesa. Depois vieram as próprias palavras de Derek. Um filho pode conquistar a própria casa, mas eu só tenho uma irmã. Meus registros de pagamento mostravam que durante 3 anos, todo o meu salário foi transferido para Derek no mesmo dia em que eu o recebia. O histórico de compras de Tiffany mostrava bolsas de grife, produtos de cuidados com a pele de luxo e caixas de cerejas importadas. A legenda tinha apenas uma frase: 3 anos de casamento. Entreguei todo o meu salário enquanto meu filho e eu sobrevivíamos com o mínimo. Minha cunhada tirou férias na Europa às custas da nossa família, e meu filho nem tinha uma calça decente. A situação mudou instantaneamente. Espera aí. Reviravolta! Então eles venderam a casa por uma ninharia, e agora querem de volta porque descobriram que ela vale uma fortuna? Ela gastou todo aquele dinheiro em férias enquanto a cunhada se recuperava sozinha do parto? Que nojo! Sanguessugas, ingratos. E a irmã ainda teve a coragem de se exibir online. Que vergonha. A foto da calça rasgada do menino partiu meu coração. Essa mulher foi explorada durante anos. Está óbvio. Os comentários de Tiffany foram inundados. Você é a irmã que gastou uma fortuna numa viagem para a Europa? Sua cunhada entregou cada centavo que ganhava durante 3 anos e você não comprou nem uma calça para o seu sobrinho? E ainda tem coragem de atacá-la na internet? Que falta de vergonha. Tiffany perdeu completamente o controle. Ela publicou 3 mensagens seguidas. O que vocês sabem? Esse era o dinheiro do meu irmão. Eu gasto o dinheiro do meu irmão. Isso não é da conta de ninguém. Clara, sua vadia. Você armou tudo isso pra mim. Quanto mais ela xingava, mais a internet se divertia. As capturas de tela se espalharam por toda parte. Eu gasto o dinheiro do meu irmão. Virou um dos assuntos mais comentados da região. Derek também não estava em situação melhor. Os colegas dele viram as publicações e começaram a comentar no grupo da empresa. Você viu a história do Derek Vance? Vendeu uma casa que valia uma fortuna por uma ninharia. Que genialidade. A irmã dele gastou todo o dinheiro numa viagem e o próprio filho nem tinha uma calça decente. E nós deveríamos confiar nesse cara? Zero caráter. No dia seguinte, Derek chegou ao trabalho e encontrou sua mesa coberta de post-its zombando dele. Arrancou todos e correu para a sala do chefe. O chefe suspirou. Derek, não posso me envolver nos problemas da sua família, mas sua reputação aqui foi destruída. Tire um tempo de folga. Derek ficou paralisado na porta. Queria se explicar. Abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Porque aquelas frases, ele realmente as tinha dito. Aquelas atitudes, ele realmente as tinha tomado. Naquela noite minha mãe me ligou, rindo tanto que mal conseguia falar. Clara, você viu? Derek foi suspenso. E alguém encontrou as publicações antigas da Tiffany, todas aquelas postagens exibindo o que ela comprava. Os comentários estão acabando com ela. Segurei Léo no sofá. Sim. Eu vi. No terceiro dia do assédio online, Tiffany desapareceu. Não desapareceu de verdade. Ela simplesmente partiu mais cedo para a Europa. Antes de sair, esvaziou o que restava das contas da família. O que sobrou do dinheiro da casa. As economias de aposentadoria de Brenda. Tudo o que ela vinha guardando havia anos. Até mesmo o salário que Derek acabara de receber. Cada centavo. Tiffany disse que estava preocupada em não ter dinheiro suficiente no exterior. Pediu que eu transferisse tudo para ela e prometeu que me devolveria quando chegasse. Derek encarava o celular, o rosto pálido. Ele havia sido bloqueado no WeChat. As ligações iam direto para a caixa postal. Nem sequer conseguia ver as redes sociais dela. Mãe, quanto você mandou para ela? Tudo. Eu mandei tudo. Brenda bateu na própria coxa. Ela disse que tudo era caro lá, que o euro estava alto, que tinha medo de ficar sem dinheiro, então eu acreditei nela. Derek desabou no sofá. O dinheiro da casa, a aposentadoria de Brenda, seus últimos salários, tudo, tinha desaparecido. Mãe, por que você não me contou antes? Ela é sua irmã. Disse que me devolveria tudo. Eu não deveria confiar nela? Derek abriu a boca, mas não encontrou resposta. Sim, sua própria irmã. Ele vendeu a casa, perdeu o casamento e perdeu o emprego por causa daquela irmã. E agora ela havia levado até o último dólar que ele possuía. Nem deixou um centavo para trás. No dia seguinte, Derek e Brenda não tinham dinheiro para comprar comida. Na geladeira havia apenas algumas folhas murchas e meia tigela de purê de batatas. Derek vasculhou todas as gavetas da casa. Encontrou 13 moedas. 13. Ele se agachou no chão da cozinha e contou 3 vezes. Eram apenas moedas de 5 centavos. 65 centavos ao todo. Tentou arrumar um emprego, mas a cidade inteira já conhecia sua história. Ninguém queria contratá-lo. Tentou encontrar Tiffany, mas nem sequer sabia em qual país ela estava. Lembrou-se de Clara alertando sobre a desapropriação. Não venda a casa tão depressa. Ele não ouviu. Lembrou-se de Clara dizendo que sua irmã gastava dinheiro como água e que precisava impor limites. Ele não ouviu. Lembrou-se da expressão de Clara na última vez que ela olhou para ele. Não era ódio. Era decepção.
uma decepção absoluta. Agora ele finalmente entendia o significado daquela expressão. No quinto dia, Derek apareceu. Ficou parado diante da casa da minha mãe. As roupas estavam amassadas, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho. Clara. Não abri a porta. Apenas olhei para ele através da tela de segurança. Por favor, pelo bem do seu filho, me devolva o dinheiro. Sua voz estava rouca e falhava a cada palavra. Minha mãe nem consegue comprar comida. Olhei para o homem do outro lado da porta. Aquele rosto. Um dia eu havia acreditado que ele era o meu mundo inteiro. Agora parecia apenas o rosto de um estranho. Você já deixou um único dólar para o seu filho? Silêncio. Léo tem 3 anos. Você já comprou uma lata de fórmula para ele? Um par de calças? Já o levou a um parque alguma vez? Ainda silêncio. Você só transferia dinheiro para sua irmã. 50 mil dólares sem hesitar. Agora que ela levou tudo de você, resolveu vir atrás de mim? Clara, eu estava errado. Errado sobre o quê? Eu não deveria ter. Não deveria ter o quê? Não deveria ter vendido a casa. Não deveria ter dado o dinheiro para sua irmã. Ou não deveria estar aqui implorando para mim? Ele não conseguiu responder. Derek, aqueles 50 mil dólares foram uma escolha sua. Sua irmã levar todo o resto também foi consequência das suas escolhas. Nenhuma dessas coisas tem qualquer relação comigo. Clara, vá embora. Virei as costas e voltei para dentro. Derek ficou ajoelhado do lado de fora a noite toda. Só foi embora ao amanhecer. Eu não desci para vê-lo. Minha mãe disse que ele mancava como um cachorro de rua que levou chutes demais. Nas 2 semanas seguintes, Derek não voltou. Eu estava ocupada administrando o dinheiro da desapropriação. Não tinha tempo para ele. 3 dias depois de o dinheiro cair na minha conta, enviei uma mensagem anônima para Derek. De um número novo. Uma foto. Uma captura de tela da localização de Tiffany nas redes sociais, marcada em Paris. Legenda. A Europa é divertida demais. Não quero voltar. Na foto, ela segurava 2 bolsas novas, sorrindo sob a Torre Eiffel. Abaixo da foto, acrescentei. Ouvi dizer que Tiffany encontrou um sugar daddy no exterior. Ele vale milhões. Ela já esqueceu o dinheiro da sua mãe. Derek não respondeu. Mas eu sabia que tinha visto. Porque no dia seguinte foi falar com a mãe. Mãe, a Tiffany encontrou um milionário no exterior. Milhões. E nós estamos aqui passando fome? De jeito nenhum. A Tiffany não nos abandonaria. Ela bloqueou você, mãe. Acorda. Mike me deu uma narração ao vivo por telefone. Ele conhecia o vizinho de baixo de Derek. As varandas ficavam lado a lado. Dava para ouvir tudo. Clara, Derek e a mãe dele estão brigando. Ela está chorando. Ele está gritando. O prédio inteiro consegue ouvir. Sobre o que eles estão brigando? Derek disse que vai procurar a Tiffany. A mãe dele fica repetindo que ela é a irmã dele, que ele não pode simplesmente aparecer lá e causar confusão. Então Derek gritou de volta. Quando ela me deixou sem nada, ela pensou no próprio irmão. Desliguei e voltei a montar blocos de Lego com Léo. 3 dias depois, Derek realmente colocou a casa à venda. Era a casa dos pais dele. 2 quartos, um banheiro, uma área razoável. Ele anunciou por 60 mil dólares. Vendeu em uma semana. No dia em que recebeu o dinheiro, voltou a procurar a mãe. Mãe, onde está o seu dinheiro? Eu não dei tudo para a Tiffany? Você não guardou nada? Eu escondi 2 mil. Me dê. Brenda chorou e tirou 2 mil dólares de uma caixa de sapatos escondida sob a cama. Derek foi para o exterior. Descobriu em qual país Tiffany estava. Diziam que aquele país estava cheio de garotas como Tiffany, agarradas a homens ricos e vivendo como rainhas. Derek acreditava que se encontrasse Tiffany, conseguiria dinheiro. Esqueceu que Tiffany tinha roubado o dinheiro da própria mãe. Por que deixaria 1 centavo para ele? Mas ele não pensou nisso. Só pensava. Ela é minha irmã. Agora, ela tem dinheiro. Ela não vai me abandonar. Do mesmo jeito que eu costumava pensar. Eu costumava acreditar. Essa é minha família. Eu me mato trabalhando e cuidando deles. Eles nunca me abandonariam. E todos sabemos como isso terminou. A notícia chegou 3 meses depois. Derek encontrou Tiffany. Exigiu dinheiro. Eles brigaram. Ele foi embora. Foi atropelado por um carro na estrada. Morreu instantaneamente. Eu ouvi a notícia por telefone e fiquei sentada no sofá por um longo tempo. Léo saiu correndo do quarto e subiu no meu colo. Mamãe, o que aconteceu? Nada. Léo assentiu como se tivesse entendido metade da resposta e voltou para seus blocos. Peguei o celular e apaguei aquele número. Na minha vida passada, Tiffany me atraiu para o exterior e me empurrou de um penhasco. Sem corpo. Sem túmulo. Quando Derek descobriu, disse friamente. Bom, pelo menos agora não precisamos dividir o dinheiro da desapropriação. Nesta vida, ele morreu da mesma forma que eu. Longe de casa. E Tiffany nem sequer reclamou o corpo. Depois que Derek morreu, Tiffany não voltou. Ela permaneceu no exterior, vivendo às custas do homem rico que havia encontrado. Até que ele morreu. Os filhos dele a expulsaram. Sem receber um único centavo. No dia em que foi deportada, fui ao aeroporto buscar uma amiga. Vi Tiffany de longe. Ela tinha emagrecido muito. Parecia 10 anos mais velha. Nada de bolsas de grife, nada de roupas de marca. Apenas uma jaqueta velha e cheia de bolinhas, parecendo uma refugiada. Brenda foi internada em um asilo 1 mês após a morte de Derek. Sem dinheiro, sem casa, sem filho. Uma assistente social ajudou a providenciar tudo. Ouvi dizer que, no primeiro dia, ela ficou sentada do lado de fora da entrada durante toda a tarde. Ninguém apareceu para visitá-la. Mais tarde, Tiffany voltou.
Visitou Brenda uma única vez. Não para levá-la embora, mas para pedir dinheiro. Mãe, você ainda tem algum dinheiro? Algumas coisas deram errado no exterior. Preciso de ajuda. Brenda olhou para a filha que mimou a vida inteira. Finalmente chorou. Tiffany, eu não tenho nada. Você levou tudo. Então peça para a Clara. Você é a avó do Léo. Tiffany saiu do asilo e nunca mais voltou. Diziam que ela começou a trabalhar em uma boate. Depois surgiu a notícia de que havia contraído uma doença sem cura. No dia em que Brenda soube disso, desabou no asilo. Nunca mais se levantou. Fui visitá-la uma vez. Não por pena, mas para encerrar tudo de uma vez. Eu cuido do Léo, mas ele não é mais um Vance. Já mudei o sobrenome dele para o meu. Brenda estava deitada na cama. Segurou minha mão. Clara, eu estava errada. Só quero ver o Léo. Só uma vez. Não. Retirei minha mão e fui embora. Os soluços dela me acompanharam pelo corredor. Não olhei para trás. Depois que recebi o dinheiro da desapropriação, comprei uma casa pequena. 2 quartos, um banheiro. Uma varanda ensolarada. Léo ganhou o próprio quarto. Comprei para ele uma cama em formato de carro. Ele ficou pulando nela por quase 1 hora, sorrindo sem parar. Mamãe, essa cama é mesmo minha? Sim, meu amor, é toda sua. Ele se jogou sobre o colchão, enterrou o rosto no travesseiro e disse com a voz abafada. Mamãe, eu estou tão feliz. Meu nariz ardeu. Ajoelhei-me ao lado dele e o abracei. A mamãe também está feliz. Depois que a história da desapropriação viralizou, as pessoas da minha antiga empresa não paravam de comentar sobre isso, então pedi demissão. Na nova empresa, ninguém sabia nada sobre mim. Ninguém sabia pelo que eu havia passado. Ninguém sabia do divórcio. Ninguém sabia quanto dinheiro eu tinha no banco. Eles apenas sabiam que eu era uma funcionária nova, trabalhadora, discreta. 6 meses depois, fui promovida a gerente. Minha mãe ajudava com as refeições do Léo e o buscava na pré-escola. A vida era simples, mas era estável. Um dia, recebi uma carta do asilo. Abri o envelope. A caligrafia de Brenda era trêmula e torta, como a de uma criança. Clara, eu sei que você não me perdoou. Só quero ver o Léo. Apenas uma vez. Fiquei em silêncio por muito tempo. Depois perguntei a Léo o que ele achava. Levei-o para visitar Brenda uma última vez. Pouco tempo depois, ela morreu. Organizei um funeral simples. O mais simples possível. Durante 3 anos, meu filho e eu não recebemos um pingo de carinho daquela família. Qualquer vínculo que existia havia acabado. Aquelas pessoas, aquelas histórias, tudo aquilo ficou no passado. De agora em diante, somos apenas eu e Léo. E esta casa cheia de luz do sol. Fim. Que Deus te abençoe.